Provérbios capítulo 25, versículo 15. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Na versão Revista Corrigida, diz assim: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz assim: a paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Quando a gente vai olhar esse texto na versão contemporânea, diz o seguinte: a persistência vence a indiferença. A palavra gentil desmonta o coração mais fechado. Quando a gente vê a linguagem da Bíblia Viva, a Bíblia parafraseada, diz assim: seja paciente e você persuadirá o príncipe. Fale sempre com delicadeza, pois assim você pode vencer todas as dificuldades. Pronto. Então vamos explicar esse texto, que é o versículo 15. Diz assim: o provérbio, com longanimidade se persuade o príncipe, a língua branda esmaga ossos. Então veja só. Primeira coisa que a gente vai tirar de lição desse provérbio é que ele quer ensinar sobre paciência e mansidão. Sobre paciência e mansidão. Paciência e mansidão, o provérbio está querendo dizer que na forma de falar, ou seja, se você é paciente na forma de agir e tem mansidão na forma de falar, você tem armas muito fortes. E você vai alcançar resultados, mesmo nas situações, os bons resultados, ou aquilo que você esperava alcançar, mesmo em um ambiente muito difícil. Inclusive até para convencer autoridades ou pessoas que são difíceis de você persuadir. Ter poder de persuasão, de convencimento, ou seja, pessoas difíceis de serem convencidas com os seus argumentos. Em vez de força e de confronto direto, o texto valoriza o quê? Ser persistente, ser calmo e ter uma palavra suave como instrumento eficaz de convencimento. Então veja só. Então vamos lá olhar as principais palavras aqui. Primeiro, a longanimidade. A longanimidade é o mesmo que paciência. E é um fruto do Espírito, né? A longanimidade é um fruto do Espírito. Então, quando a paciência ela é prolongada, você tem uma paciência mesmo em muita tribulação e adversidade, você tem calma para esperar, mesmo sofrendo dores emocionais, dores psicológicas, mesmo sofrendo traumas, mas você tem paciência para, diante da adversidade, quebrar a resistência daquelas pessoas que não querem ceder ao seu pedido. Então, longanimidade é a capacidade de esperar com perseverança. Ou seja, é a capacidade de esperar sem desanimar. E também mantendo a calma, ou seja, não ter explosão de raiva. Tem gente que perde porque se explode, fala o que não deve, e as pessoas não aceitam serem tratadas dessa forma. Então, o indivíduo perde muito quando ele tem explosão de raiva. O príncipe aqui pode ser qualquer pessoa que está em posição de autoridade ou liderança. Então, alguém que normalmente é difícil de se convencer ou influenciar. Então, o indivíduo tem que ter paciência, tem que ter calma, não pode se irar, não pode ficar com raiva. E ele tem que ter uma língua branda.
Ou seja, ele tem que ter um tom de fala que seja calmo e respeitoso. Eu sempre digo, olha, você tem que sempre falar com as pessoas de forma respeitosa. Tem gente que mesmo você falando com ele de forma respeitosa, ele não respeita. Você tem que estar preparado para isso. Mesmo você respeitando, ele não tem o tom de respeitar. Então é melhor você manter o seu tom de respeito. E eu vou dizer para ele, olha, eu quero só uma coisa, você me trata como eu estou tratando, eu não estou tratando mal. Ah, eu estou tratando mal. Tá, estou falando com calma com você está aí quase me xingando. Não precisa disso. Né? Então você vai quebrar a adversidade tendo paciência. E tem uma metáfora que ele usa aqui, que a língua branda esmaga ossos. Interessante, né? Essa força de expressão. A língua, literalmente, ela não vai esmagar um osso, porque a língua é um órgão, tecido mole, né? Se você dissesse que um martelo esmaga o osso, tudo bem. Mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte, é que as palavras ditas com suavidade vão quebrar as resistências internas. Vão quebrar as resistências. Do que palavras mais duras. Então, o versículo está mostrando para a gente que o trato com as pessoas que estão em posição de poder ou que estão em poder de decisão, o caminho para lidar com elas não é da agressividade, mas sim da paciência. Ou seja, é ter uma comunicação gentil, né? Ter uma comunicação que você possa, de forma não agressiva, né? Falando de forma calma, ou seja, é usar a força da palavra branda. É isso que ele está querendo dizer aqui. A força que a palavra branda tem. Muitas vezes acha que a pessoa tem força pela palavra forte. Não, a força muitas vezes está na palavra branda. E é o que o sábio de provérbio está dizendo aqui. Então, a força da palavra branda, né? A força da perseverança, a força do respeito, vai superar essas barreiras de você estar lidando com pessoas de difícil trato. E a gente encontra muito pessoas assim, que estão no estado estão no momento com poder de liderança, e aquilo é passageiro, e ele age dessa forma. Ele se esquece que depois passa aquilo, e ele não tem mais, muitas vezes, perde-se o respeito por aquela pessoa e assim, a consideração, ela se torna uma pessoa que as pessoas não dão muito valor. Porque quando ela teve poder, ela esmagava as pessoas, pisava nas pessoas. Infelizmente acontece muito isso. Infelizmente. A gente só conhece a pessoa depois que você dá poder para ela. Você só conhece a pessoa, o poder revela a pessoa, revela o íntimo dela. Tem gente que se você der poder para ela, ela mata outro. E não mata poucas pessoas. Tem gente que não foi dado poder na história e eles mataram milhões de pessoas. Então, essa força mental de manter a calma, de ser perseverante, de tentar se controlar, embora seja algo difícil, é algo incentivado aqui por esse sábio.
Isso vai implicar a vida da gente no trabalho, no relacionamento com as pessoas, na nossa vida espiritual, nos ministérios. E aí pode ser ministério pastoral dos diáconos, ministério diaconal também, por exemplo. Então, ao invés de você exigir e confrontar as pessoas de forma agressiva, é melhor você ser mais gentil, né? Principalmente quando você lida com alguém superior. Ou colegas que são difíceis no tratamento. Pessoas são difíceis de você tratar, né? Então, a palavra dita com amor, ela muitas vezes consegue abrir o coração de alguém que está fechado. Pessoas de coração duro. Como a gente brinca, né? Muita gente diz assim, está com o coração igual o de Faraó. Quando os israelitas estavam, né? Os judeus estavam, israelitas mesmo, né? Estavam cativando a Babilônia e Moisés aparece, conversa com o Faraó. E o Faraó, depois de 10 pragas, foi que deixou o povo embora. E depois que deixou o povo embora, ele foi atrás para matar todo mundo. No final terminou morrendo. Isso também serve para a nossa vida espiritual. Certo? Palavras que são ditas com graça, com respeito, e impregnadas da ação do Espírito Santo, elas mudam o coração das pessoas. Elas mudam o coração das pessoas. Então esse provérbio, irmão Juvenal, está ensinando a lição da força sobre a paciência e da mansidão. Então muitas vezes a gente não pode até não ter força para impor a nossa vontade, que não era para ser assim, e não é para ser assim. A gente tem que ser perseverante. A gente muitas vezes tem que usar a palavra branda, tem que ser mais delicado, né? Mesmo sabendo que a resistência é muito grande. Aí você vai tentando quebrar a resistência. E aí você vai tentando de forma mais eficaz poder fazer essa transformação, né? Eu vou dar um exemplo rápido. Lembra daquele cego que ficou gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, gritando por Jesus? E o que os apóstolos estavam dizendo? Cala a boca, homem. Não incomoda o mestre. Lembra? Gritou várias vezes. E não era grito baixo, não. Ele estava berrando. Que era um movimento de gente falando. E o povo andando e ele gritando. Foi que Jesus disse, o que é que ele quer? Vamos lá. Alguém deve ter dito, vamos não, Jesus. Esse cara está querendo incomodar a gente. Não, vamos lá ver o que ele quer. O que você quer? Eu quero ver. Não é interessante que Jesus faz a pergunta, né? O que você quer? Jesus sabia o que ele queria. E a outra coisa qual era a coisa mais importante para aquele homem pedir, para ele estar gritando para Jesus daquele jeito? Era ver um milagre na vida dele. Eu quero é ver. E Jesus disse, então tá bom, então te prepara. E aí o cego viu. O cego voltou a enxergar. Não é? Então, esse foi um exemplo. Ele foi perseverante. O cego de Jericó, irmão, foi perseverante. Mandaram ele calar a boca e não calou não, ele continuou gritando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não estava vendo para onde Jesus estava indo. Ele estava berrando, sentado e gritando. E aonde ele passasse, ele estava ouvindo, né? E Jesus... Teve gente naquele meio que disse, não vai não, foi? Deve ter tido. Os discípulos estavam mandando ele calar a boca. Cala a boca, cego. Tá aí querendo incomodar Jesus? Ficar berrando. E eu imagino que ele estava gritando alto, viu? Não era baixo não, para estar incomodando. Ele deve ter dado um berro no pé do ouvido de Pedro ali.